Que boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder compartilhar mais uma vez a santa palavra de Deus. Ou seja, vamos estar ali atentos ao assunto que estamos estudando, meus amados irmãos. Estamos estudando o livro de Atos. O livro de Atos é importantíssimo porque é um livro histórico do Novo Testamento, né? O Lucas escrevendo, né, ao Teófilo, é uma sequência, porque ele começa com o seu evangelho e aí ele vai para o livro de Atos e ele vai escrever ao Teófilo. Mas ele relata com certeza algo importantíssimo que eu e você precisamos entender, que é o início da igreja em Jerusalém, a extensão e a expansão. E lá, o testemunho restaurador do Espírito Santo, que tem o poder, usando homens para que o evangelho, para que a doutrina, ela se torne cada dia mais, né, autêntica. Mas deixa eu continuar, vamos continuar aqui. Eu quero dar uma continuidade quando se trata-se dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, ou seja, a doutrina dos apóstolos era para ser estudada, é para ser, né, a gente tem que entendê-la da maneira que realmente Deus, né, usou esses homens. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13. Olha o que é que o Paulo vai dizer àquele jovem que, né, vai ficar no lugar do Paulo, para que dê sequência, porque Paulo tem o maior cuidado em instruir o Timóteo para que ele não perca de vista a sã doutrina, para que outras pessoas não venham, né, querer, né, tirar da igreja bíblica a santa doutrina com ventos e ensinos, né, doutrinários que realmente não são de Deus. Então, Paulo quer alertar Timóteo dizendo o seguinte: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras, santa doutrina. Então, Paulo instruindo, ou seja, doutrinando Timóteo, ele quer dizer, mantenha, não é para a gente deixar para trás, né? Não é para a gente perder de vista, tem que se manter na doutrina. Tem muita gente saindo da doutrina verdadeira para outros ensinos, aí não é bom, porque a própria irmandade, né, quando não tem segurança da doutrina que segue, ela fica vulnerável. Mas Paulo, escrevendo a esse jovem, ele quer deixar bem claro para ele manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Então, olha que coisa boa, né? Então, hoje em dia é possível manter o padrão das sãs palavras, Betinho? É verdade, podemos sim. Devemos ser leais e zelosos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 1, ele também exorta o Tito, sabe como? Ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que coisa boa! Então, quando se trata de doutrina relacionada à igreja, né, onde o apóstolo Paulo direciona para Timóteo e Tito, ele tem o maior zelo e a lealdade pela sã doutrina. Mantém o padrão das sãs palavras e outra coisa, né? Tu, porém, fala o que convém. Então, o que realmente eu e você temos falado quando se trata da palavra de Deus? Nós temos valorizado a sã doutrina, temos sido leais, temos sido zelosos. Então, é importante, irmãos, é importantíssimo que eu e você, como a igreja primitiva, presta bem atenção, a igreja estava começando, ela se dedicava-se ao ensino dos apóstolos. Aqui ela está sendo doutrinada, ou seja, um servo do Senhor está sendo doutrinado a ensinar a outros, e Paulo diz, mantém o padrão das sãs palavras, ou seja, da sã doutrina. Então, eu e você hoje temos mantido o padrão da sã doutrina? Você e eu temos falado o que convém quando se diz, quando o assunto é sã doutrina? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não é o que convém a mim, não é o que convém aos homens, não é aos homens que nós devemos realmente, né, solicitar-nos quando se trata da sã doutrina. É a Cristo, é a sã doutrina, é os ensinos dos apóstolos. Então, no mundo religioso hoje, tem muita gente seguindo doutrinas que não são
a santa doutrina dos apóstolos? Porque não estudam, não se dedicam, não se mantêm e não falam, né? O que convém à sã doutrina. Então, o que convém à sã doutrina quando o assunto é batismo? Um só batismo. O que convém à sã doutrina quando o assunto é instrumentos musicais? Cantar e não tocar. O que convém à sã doutrina quando o ensino é oferta? Primícias, em vez de estar forçando as pessoas a dar o dízimo obrigatoriamente, quando não é obrigado. Então é bom que eu e você saibamos que na sã doutrina nós devemos se dedicar. Na sã doutrina tem padrão. Paulo vai dizer, fala o que convém à sã doutrina, o padrão da sã doutrina. Então é importante que eu e você entenda que a sã doutrina, ela é maravilhosa. Os santos apóstolos deixaram-nos tudo, ou seja, está tudo revelado, para que assim nós possamos seguir, ensinar aos outros, tá bom? Espero que você entenda. Dúvidas, entra no meu privado ou então compartilha. Vai estar logo mais com você esse vídeo. Que Deus abençoe.